Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Rotary Clube do Recife e mais uma reunião plenária híbrida. Composição da nossa mesa, cadeira número 1, nosso presidente Paulo André Rabelo. Cadeira número 2, o palestrante Aldo Vilela. Cadeira número 3, nosso secretário Carlos Xavier. Para a oração rotária, convidamos... Deixa abrir. Nesse momento, eu gostaria que o presidente iniciasse. Solicito que todos de pé saudemos o pavilhão nacional. Oração rotária, convidamos a companheira Claudeci Gomes. Boa tarde a todos e a todas. Vamos à oração rotária. Onipotente, eterno, justo e maravilhoso Deus, conceda-nos, por Tua vontade, fazer aquilo que sabemos que Tu queres, a fim de que, purificado no interior, iluminados e inflamados pelo fogo do Espírito Santo, possamos seguir os passos do Teu Filho, o Senhor nosso, o Altíssimo Jesus Cristo, por força da Tua graça. Amém. Tempo do presidente. Gostaria de iniciar as palavras do presidente de hoje, agradecendo a presença e dando as boas-vindas ao nosso palestrante, Aldo Vilela. Bom, na última terça-feira, eu e os companheiros Leandro Araújo, Miranda e Jorge Corte Real estivemos no Instituto do Fígado de Pernambuco para conhecermos o trabalho do Instituto do Fígado. E o trabalho realmente é um trabalho louvável, um trabalho bonito, com equipamentos de primeiro mundo, lá, da doutora Leila Beltrão. Exatamente, Joaquim. Leila, inclusive, ela nasceu e cresceu no Rotary Clube de Olinda, onde ela teve o pai dela, Ivan Beltrão, que foi presidente do Rotary Clube de Olinda, na década de 80, e teve ainda o tio dela, que também foi presidente do Rotary Clube de Olinda, já agora na década de 90, que foi Mirinda. Mirinda também foi presidente lá do Rotary Clube de Olinda. E Leila, então, nos apresentou uma máquina, a qual ela conseguiu uma doação lá do Japão, uma máquina para fazer exames, e pediu o apoio do Rotary para conseguir um arco, alguma coisa, Joaquim. É um arco de alguma coisa, exato, para que possa completar a máquina. Ela havia tido aí uma perspectiva de receber de um país europeu, mas que deu para trás a proposta que o país havia feito. Então, o Japão mandou a estrutura e está faltando esse arco. E, nesse arco, então, ela pediu apoio do Rotary e Leandro, então, deu a sugestão, não é? Porque o projeto é um projeto factível, e Leandro, então, deu a sugestão e vamos aí encampar esse projeto do Instituto do Fígado de Pernambuco. É mais uma causa nobre para que nós venhamos ajudar. Gostaria de lembrar mais uma vez a todos a conferência do governador Gilson Edmar, agora em maio, lá em Porto de Galinha, né, que é importante verificar aí a hospedagem para não serem pegos de surpresa. Outro ponto é que, mais perto do término da reunião, iremos fazer aqui um sorteio de os ingressos para a Paixão de Cristo. O Robinho Pacheco, dono lá da pousada, onde nós fizemos o companheirismo,
é muito amigo de Joaquim e mandou, então, uns ingressos para que possamos aqui sortear entre os presentes. Tempo do presidente é só. Tempo do secretário. Boa tarde, companheiros. Antes de mais nada, é dizer da minha enorme satisfação de estar aqui de volta com vocês, né, depois desse período que eu tive ausente aí durante um mês e pouco. Apesar de que eu estava lá na casa do meu filho, né, tomando vinho quase toda noite, curtindo meu neto, o meu mais novo neto, tá certo? Mas também com saudade da reunião de vocês. E voltar aqui junto com vocês é uma satisfação, principalmente de ver a casa cada vez mais presente, né? Inclusive com o pessoal que está aí na internet. No tempo de secretaria, gostaria somente de registrar que nós temos o boletim do Clube Recife Largo da Paz, que está à disposição dos companheiros para quem quiser dar uma lida no boletim do clube. Protocolo. Convidamos agora, nesse momento, gostaríamos vou fazer a apresentação do companheiro, do palestrante Aldo Vilela, que, não obstante ele ter sido convidado pela companheira Ana Fernandes, né, ela me pediu que eu fizesse a apresentação. E, para mim, foi uma honra fazer a apresentação de um dos maiores radialistas que nós temos aqui no Estado, né? O Aldo Vilela é atual âncora do Grupo Globo, através da Rádio CBN, né? Rádio CBN Recife. Ele é natural de Garanhuns, né? É de Garanhuns, Aldo? Garanhuns, né? Ele foi agraciado com a medalha jornalística Ulisses Pinto recentemente pelo mérito jornalístico, né? E hoje, aos 49 anos, Aldo Vilela trabalha como radialista, jornalista, apresentador de TV e professor universitário. Ele começou sua tragédia como comunicador na antiga Rádio Difusora de Garanhuns, atual Rádio Jornal, como locutor esportivo. Na emissora local, Aldo também atuou com destaque como operador de áudio e locutor, tanto que foi transferido para a Rádio Jornal Recife. Com passagem pela TV Jornal, TV Tribuna, Estação TV, TV Clube e Sistema Jornal do Comércio, atualmente Aldo Vilela integra a equipe da CBN Recife, onde comanda o programa CBN Total. Todos conhecem Aldo Vilela aqui, o resto acho que se eu for falar né, o currículo todo dele aqui, eu vou passar o dia aqui, vai ser uma mini palestra, né? Eu gostaria de chamar nosso jornalista para falar sobre o momento político brasileiro. Obrigado, viu, cara? Pessoal, muito bom dia. Aliás, boa tarde, né? Na pessoa de Paulo, eu quero agradecer o convite. A Ana falou comigo há alguns dias. Para mim é motivo de orgulho e um certo saudosismo, porque da última vez que eu tive conversando com rotarianos, foi a convite do meu estimado amigo Joaquim Francisco. Aqui eu pediria uma salva de palmas, porque o doutor Joaquim Francisco era uma pessoa de extrema amizade, era fiel, e nós perdemos há pouco tempo um grande ex-governador, um grande ex-prefeito, um grande ex-ministro, um grande ex-prefeito, e também rotariano. Eu estou na minha casa aqui no clube, porque eu sou sócio do Clube Português, sou conselheiro também do Clube Português, estou em casa o tempo todo. E é bom poder, inclusive, rever alguns colegas. Eu tive o prazer de, logo na entrada, ver essa figura impoluta, Dr. Joaquim Branco, não é? Aplausos também para o Dr. Joaquim Branco, não é? Dr. Joaquim, eu posso dizer que ele acompanha a minha carreira desde o início, né? Desde os meus tempos lá de quase estagiário profissional na Rádio Jornal,
e doutor Joaquim ao longo de todo esse tempo. A única diferença é que ele está reduzindo na idade e eu estou aumentando. Né? Enfim, mas olha, rapidamente, só para agradecer, dizer que, como o Carlos citou, eu sou jornalista, eu sou radialista, eu sou professor universitário, eu já estou no rádio há um bom tempo, na televisão, todas as emissoras aqui eu já trabalhei, no Diário de Pernambuco, aliás, também preciso fazer uma menção a doutor Joesil Barros, através da sua senhora. Eu tive o prazer e a oportunidade de trabalhar com ele. E a gente vai contando, nesses últimos 2 anos foram anos difíceis para todos nós. Eu tive o desprazer de perder o meu pai também, vitimado pela Covid, mas o tempo está passando, a gente vai evoluindo e vamos olhar para frente, até porque retrovisor é bem pequenininho, né? E para-brisa é bem grande. Veja, quando a gente fala de momento atual, de perspectivas para o futuro, do que pode vir pela frente, não dá para a gente deixar... Aliás, deixa eu fazer uma saudação a quem está acompanhando a gente também pelo Zoom, pelo aplicativo. Não dá para a gente falar de um futuro, não dá para a gente falar de perspectivas, não dá para a gente falar de economia, não passando pela política, não é? Eu entendo que o momento está acirrado, eu entendo que o momento está polarizado, eu entendo que a gente tem que ter um pouquinho de mais razão para poder discutir um pouco, mas, felizmente ou infelizmente, a saída é política. Não tem outro caminho. É através da política que a gente tem uma educação de qualidade, é através da política que a gente tem uma saúde de qualidade, é através da política que a gente tem uma infraestrutura de qualidade. Agora há pouco, eu estava no rádio, eu tenho um programa pela manhã, e eu estava conversando com um dos candidatos à presidência do Brasil, Felipe Dávila, que é candidato do Partido Novo, e eu tenho conversado com todos os candidatos, absolutamente todos, só faltam 2, por incrível que pareça, o Lula e o Bolsonaro. Mas já está agendado para conversar com eles, porque nós temos que dar ouvido, vez, voz a todos. Existe aquela esperança de um país melhor. Existe aquela esperança de um Brasil melhor. Enquanto há vida, há esperança. Eu acho que todos que aqui estão presentes, absolutamente todos, são otimistas. Se nós não formos otimistas, a gente não vai conseguir evoluir em hipótese alguma. E esse otimismo ele tem que estar presente. É claro que a gente tem as nossas diretrizes políticas, a gente tem a nossa tendência política, a gente acompanha dia a dia a evolução da política com os candidatos, e a gente sempre quer melhorar, sempre quer melhorar. Mas, volto, felizmente, passa pelo voto. Não é? A gente está vivendo o ano eleitoral, a gente está no ano, inclusive, mais valorizado. Todos aqui já são valorizados, mas esse ano nós somos mais valorizados ainda, porque todos que estão querendo um cargo público vão em busca do nosso voto, né? Vêm vender as suas ideias, vêm buscar o nosso título de eleitor, vêm tentar fazer com que a gente tenha um pouco mais de mudança, de um processo bom para todos nós que somos brasileiros. O momento que a gente está vivendo é um momento difícil, gente. Eu queria dizer para vocês de uma experiência pessoal. Eu trabalho numa emissora de rádio que chama-se a CBN, e a CBN é uma emissora integrante do Grupo Globo. E, por razões outras, as pessoas estão meio que chateadas com os veículos de imprensa, às vezes não separam os veículos de imprensa dos profissionais, às vezes a emoção está prevalecendo, vale mais do que a razão. Política hoje virou futebol. Política é futebol. Futebol você tem o seu time. Então, o cidadão mais coerente, o cidadão mais equilibrado, mais educado, na hora que ele está no estádio de futebol, né, doutor Joaquim, nos aflitos, na hora que ele está lá, ele grita, ele xinga, ele coloca para fora aquela coisa presa, ele solta o grito da garganta, e hoje isso está acontecendo com a política também. Então a gente está polarizando na política, né? Hoje a gente chegou no estágio, ou você é Bolsonaro, ou você é Lula, né? Ah, não, eu vou votar no Bolsonaro porque eu não gosto do Lula, eu vou votar no Lula porque eu não gosto do Bolsonaro. E, de repente, o que poderia ser uma discussão mais ampla
ela termina sendo uma discussão pequena, não é? Uma discussão pormenorizada. Eu, inclusive, acredito que esse ano, lamentavelmente, nós iremos ter uma eleição pobre. O que é uma eleição pobre? Não é possível, num país de 200 milhões de habitantes, não é possível num país com 27 estados, não é possível num país com 513 deputados federais, não é possível que num país com 81 senadores, não é possível que num país com 27 governadores, não é possível que num país com 57 mil vereadores, não é possível que um país com mais de 2.000 deputados estaduais, a gente tenha que discutir um processo eleitoral em cima de 2 nomes. É pobreza? É. Nós evoluímos tanto, não é? Até chegar onde a gente está chegando, a gente evoluiu tanto. Os mais pessimistas, e aqui não tem pessimista. Rotariano que for pessimista, ele não é rotariano, não. Então, os mais pessimistas estão enxergando que a gente evoluiu. Passado esse processo todo de pandemia, que a gente está aos poucos driblando, a economia está começando a reagir, minha gente. Nós temos números positivos de economia, nós temos números positivos de geração de emprego. Tem muito desemprego? Tem, obviamente. Isso é um processo que vem se acumulando de anos, não é de agora. A gente está evoluindo. As perspectivas daqui para frente são boas. Para quem está mais antenado em economia o tempo todo, moeda está dando um abaixo, o dólar está caindo, o euro está caindo, tem uma leve alta, a bolsa está lá em cima. Então, nós temos um clima bom do ponto de vista de economia. E não dá para separar a economia de política. Mas insisto em dizer que o debate político, esse debate está pobre, está paupérrimo. E às vezes a gente está saindo da razão para ir para a emoção. Não custa nada, e hoje, quem está acompanhando a gente pela internet, num passado não tão distante, para a gente saber das coisas era um pouco mais complicado, não é? Você tinha que ligar para alguém, você tinha que ter um conhecimento de alguém. Fulano, tu conhece Cicrano? Esse cara é um bom político, esse cara é gente boa. Eu estou dizendo isso, sabe, gente? E já para fazer uma separação, de novo vou me reportar a doutor Joaquim Francisco, porque dentre tantos políticos que a gente tem, Joaquim Francisco representava a figura do homem de bem. Político correto, coerente, que contribuiu e muito para o Brasil. Muito, muito. E não tem, talvez, o reconhecimento que deveria ter. Mas o doutor Joaquim Francisco, doutor Roberto Magalhães, o ex-ministro Gustavo Krause, são pessoas que contribuíram, Krause ainda contribui muito, doutor Roberto, muito com o país, muito com o Estado. E a gente, às vezes, vai esquecendo esses nomes. Por quê? Os maus, às vezes, eles sobrepõem sobre os bons. Esse é que é o maior problema. E todo um legado de um político sério, às vezes ele é destruído por falta de memória. Então, no passado, não tão distante, era muito mais difícil a gente saber quem era político A, B ou C. Hoje em dia, não. Hoje em dia o camarada vai numa ferramentazinha que chama-se Google, fulano de tal, acabou. Aparece todo o histórico, aparece tudo. Qual é a maior dificuldade que a gente está tendo agora e que o Tribunal Superior Eleitoral está se desdobrando para tentar captar? O jovem, o voto do jovem, o título eleitor do jovem, porque o jovem está desacreditado. Segunda preocupação, fake news. Esse ano o processo eleitoral vai ser marcado por notícias inverídicas, por notícias mentirosas. O que a gente recebe diariamente de notícia falsa não está escrito no gibi. E aí eu já recomendo a vocês, sempre que vocês receberem uma notícia, checar, observar, ver a fonte. O Sistema Globo tem o G1, que é um site, que ele faz uma triagem do que é fato e do que é fake. Então,
Então é bem interessante. Qualquer dúvida que você tem, você entra lá no G1 para saber se aquela notícia é verdadeira ou não. E tal qual o G1, existem centenas, né, de sites para isso. Então, para esse ano, para um processo eleitoral polarizado, para um processo eleitoral onde a razão não está prevalecendo, a gente vai ter e vai enfrentar dificuldades, sem dúvida alguma, até lá. Agora, compete a cada um, né, reproduzir a boa notícia, compete a cada um discutir, ampliar, falar, porque o que está em futuro, o que está em jogo é o futuro da gente, é o futuro dos filhos, é o futuro dos netos, é o nosso futuro. Então, mesmo a eleição sendo polarizada, mesmo esse processo todo está acontecendo num momento difícil, eu sempre acredito em dias melhores. Todos nós somos otimistas, temos que ser otimistas, e todos esses problemas que a gente enxerga, que a gente vê, a gente pode driblar. E, repito, a saída para todos esses problemas não tem outra não, gente. É a saída política. É uma eleição pesada, é uma eleição para presidente, é uma eleição para senador, é uma eleição para deputado federal, é uma eleição para deputado estadual. E a gente vai ter o quê até outubro? Tempo. Tempo. Tempo para quê? Tempo para analisar, tempo para estudar, tempo para focar, tempo para reproduzir notícias verdadeiras. E todos vocês que estão aqui, cada um dos senhores e das senhoras, é formador de opinião. Cada um dos senhores e das senhoras tem uma responsabilidade gigante, porque quando você chega para falar com alguém sobre alguma coisa, está em jogo a sua credibilidade. Quando você chega para falar com alguém sobre alguma coisa, está em jogo o acreditar. Você imagina, eu estou pegando Dr. Joaquim para Cristo, porque faz tempo que eu vi. Se Dr. Joaquim Branco chega para mim com informação médica sobre a área dele, eu vou acreditar ou não? O homem é uma sumidade no que faz. Está cortando gente já há mais de 40 anos. Eu não vou acreditar nele, não? Aí imagina se Joaquim Branco, com a credibilidade que tem, me passa uma informação errada. Não, rapaz, a informação que eu recebi foi do Dr. Joaquim. Vou vender, vou repassar essa informação. Esse dilema que eu estou falando aqui para vocês, eu vivencio ele diariamente. Diariamente. Aí sabe o que acontece? Como às vezes a emoção está prevalecendo e a razão não, uma pessoa bem informada, uma pessoa conhecedora de tudo, por emoção, às vezes ele chega no seu ouvido e diz, isso aqui é isso, quando não é. Só que essa pessoa é tão credibilizada que você acredita nela informação, reproduz essa informação, e é aí onde sai aquela informação errônea, errada. Então, a responsabilidade nossa, de cada um que está aqui, de vocês que são formadores de opinião, todos vocês são credibilizados. E tem um detalhe, viu, presidente? Um detalhe bem interessante. Em se tratando de Rotary, a credibilidade é maior. Porque você tem um nome muito forte. Porque você tem uma estrutura de tempo, uma estrutura de credibilidade. Então, do ponto de vista da reprodução de uma informação, não tenho a menor dúvida que cada um aqui é responsável por ela. E bem responsável. Os dias são complicados, os dias estão difíceis, mas a gente vai vencendo, vai driblando. Eu acredito que ao findar de 2022, a gente vai ter, independente das discussões, independente da polarização, eu acho que a gente vai ter um projeto de continuidade para o país. A gente não pode estar voltando um pouquinho no tempo, a gente não pode estar preso ao passado em algumas coisas. Se vocês me perguntarem quem eu vou votar, eu digo no ouvido de cada um. Mas não digo aqui não, para todo mundo. Então, quando eu digo que tem esse conflito diário, isso não é só para a política não, gente. É para tudo, para absolutamente tudo. Hoje o mundo encolheu, o mundo encolheu. Encolheu de tal maneira que você consegue saber de tudo o tempo todo. A gente está acompanhando uma guerra aí na Europa, no leste europeu, em tempo real. A gente acompanha a ação de um país em cima do outro, vendo o tempo todo, acompanhando. Olha só, 30 anos atrás, quando eu chegava na redação da rádio,
lá do Jornal do Comércio, o meu chefe, sabe o que era que ele fazia? Bom dia, está aqui sua pauta. Ele me dava as 2 pautas para eu ir fazer a reportagem. Passa lá para pegar as fichas. O que era a ficha? Era um pacote com 30 fichas telefônicas. Eu não sei se você lembra de ficha telefônica, porque só tinha um orelhão. Eu tinha que sair na viatura da rádio, ia fazer a reportagem, quando encontrava um orelhão, botava uma ficha, ligava para a rádio, quando estava acabando, estava aquele aviso, botava outra ficha, acabavam as fichas, eu voltava para a rádio. Hoje em dia, tem um camarada nosso que está na Ucrânia com um aparelho de telefone celular, entra ao vivo de lá, a hora que quer, como quiser, por vídeo, a qualidade de som melhor do que aqui. Então, a gente evoluiu muito nos últimos anos. Nós evoluímos muito. Talvez a gente não evoluiu na relação, não é? Você imaginar que em pleno século XXI a gente ainda está assistindo guerra, truculência, gente inocente morrendo, mas aos poucos eu acho que a gente evoluiu. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a gente vai avançar. Vocês são testemunhas desse avanço ao longo dos últimos anos. Apesar de tudo, apesar de todos os questionamentos que são feitos, apesar de todos os questionamentos que são feitos, apesar de todos os questionamentos que são feitos, o país tem evoluído. A gente evoluiu. Talvez não esteja se divulgando muito. Talvez a imprensa, e eu faço meia-culpa, talvez a imprensa, presidente, não esteja sendo coerente e correto com o que está acontecendo. Mas nós evoluímos nos últimos anos. Nesses últimos 3 anos, 4 anos, a gente tem evoluído, sim. E eu enxergo a tendência de continuar essa evolução porque as pessoas estão cada vez mais buscando esclarecimento, buscando informação, se inteirando. E claro que esse ano tem um componente interessante. Esse jovem que não está tão acreditando no processo, está chegando agora, está buscando o título de eleitor, e esse jovem de hoje ele é completamente diferente de nós, da época. Ele é mais antenado com tudo, ele questiona mais, ele busca mais o direito dele, e esse jovem, de certa forma, que vai fazer talvez essa mudança também. Então, veja, eu só quero agradecer imensamente, viu, presidente, a atenção. Fico à disposição, quero participar de outras reuniões, fico muito grato pela atenção, pela presença de vocês, porque vocês estão dando a mim agora aquilo que é mais precioso, que é tempo e atenção. Então, obrigado pela disponibilidade, obrigado pelo tempo, contem comigo, certo? Qualquer coisa é só me buscar, só procurar através das emissoras. Obrigado, gente. Vou deixar o microfone contigo. Porque nesse momento eu vou abrir aqui para perguntas. Se não tiver pergunta, eu vou embora, viu? Tem. Não se preocupe, não, que não vai faltar, não. Já tem 2 aqui na frente. Agora, nem sempre toda pergunta tem resposta. Eu fico preocupado com uma pessoa que é moca. O que é que você vai falar no ouvido dela? Te dá um gritinho. Mas, jornalista, antes de tudo, um prazer conhecê-lo ao vivo, ouvi-lo. E aí, você falando, eu fiquei me lembrando do quanto que se passou na vida, fruto de suas próprias palavras. Nós éramos meninos e nossas mães votavam nas indicações dos nossos pais. Nós crescemos, casamos, hoje as nossas esposas talvez votem na nossa indicação. Talvez. Talvez, Se o candidato que ela mais apreciar for mais bonitinho do que eu aprecio, ela vai votar no bonitinho. Porque começou a entrar desde Marcos Freire a questão da beleza pessoal do candidato. E isso está num crescente. A Joyce, em São Paulo, alcançou aqueles votos todos, não foi por ser feia, foi muito ao contrário. Então, as pessoas estão destoando nas escolhas por falta de opção. Eu também me lembro, não faz muito tempo, que a gente tinha uma vontade enorme de chegar em casa após o expediente de trabalho, para se aprontar e assistir o famoso Jornal Nacional.
Todo mundo assistia o Jornal Nacional. O Jornal Nacional ditava a regra de tudo. As normas de governo, imposto de renda, tudo era Jornal Nacional. Hoje eu tenho ódio do Jornal Nacional. Eu não assisto mais nenhum, porque a emissora detentora desse programa conseguiu acabar com todo o gosto que uma pessoa pode ter por uma emissora. Inclusive, hoje, por coincidência, eu recebi via Zap uma informação sigilosa, interchefias, da própria Globo, há 2 anos atrás, em abril de 2020, é muito longa, mas eu passei para o Free Friends do nosso clube. E ela conta justamente das proibições que seriam feitas nos comentários sobre a Covid. 80% das matérias jornalísticas tinham que ser sobre Covid. Não podia se falar sobre outras doenças, não podia se falar sobre outras mortes. Enfim, é extenso. Vocês vão ver, leiam e comprovem aquilo que a gente suspeitava. Então, meu caro jornalista, quando a gente não tem veículos de comunicação que nos dão crédito e fé, nós ficamos totalmente perdidos. Esta é que é a verdade. E aí vem aquilo que você falou muito bem. Hoje você tem que decidir pelo que está sendo visto. Quem está fazendo? Quem está fazendo mais? Os outros candidatos, o que fizeram? Eu, essa semana, estava me lembrando, o Paraná, estado maravilhoso foi o Paraná, com o próprio Requião, 3 vezes governador, e com outros, o próprio Álvaro Dias, de repente, tornou-se, parece até que ganha do nosso, o pior estado em candidatos de governador, onde o Álvaro Dias foi atrás de um Sérgio Moro e levou um pontapé na bunda, onde o Requião chegou ao ponto de dizer que um título de terra dado a um agricultor, para ele não valia nada, só valeria se fosse assinado por Deus com firma reconhecida. Ora, meus senhores, o que é isso? É uma falta de respeito conosco, com a nossa inteligência. E, infelizmente, fica naquilo que você disse. Se alguém tem uma orientação mais apropriada, vai segui-la. Se não, essa juventude que ainda está muito próxima de professores, vai caminhar errado para o lado do professor. Se puder fazer logo a pergunta para já encerrei com a seguinte questão. Aldo, quando lhe perguntam a posição entre os 2 candidatos, porque a gente não adianta falar dos 2, em poucas palavras, o que você diz de um e de outro? Olha só, deixa eu só retomar. Desculpa, nobre rotariano. João Bosco. João Bosco. Irmão do seu colega Ricardo Araújo Pinto. Ah, então, muito bem. Bosco, seguinte, quando todas as observações que você fez, observações pertinentes, de quem pensa. Antigamente, se me permite, eu vou procurar ser breve. Antigamente, a gente de fato era assim. Quem daqui não marcou qualquer encontro, não, depois da novela das 6, depois da novela das 7, depois da novela das... depois do jogo, quem daqui não vivia traumatizado com a musiquinha dos Trapalhões, do Fantástico no domingo, porque sabia que já ia começar a segunda-feira. Hoje, os dias são outros. Hoje, o mundo está aqui, ó. O mundo está aqui. Você sabe qual é o meu maior concorrente hoje? É isso aqui. Se eu estiver falando baboseira no rádio ou na televisão, o cara vai lá e muda. Se for alguma coisa interessante, ele fica. Hoje nós não somos mais regidos por um único veículo de comunicação. Hoje nós temos milhares de veículos de comunicação, blogs, sites, jornais online, fóruns. Veja, a gente está fazendo uma reunião aqui do Rotary, onde certamente um bocado de gente está vendo a gente aqui sem estar presente, graças à tecnologia. Não tem a menor dúvida que tudo mudou e mudou para melhor, certo? Como eu sou muito claro
mas muito claro mesmo, não tenho nenhum tipo de problema em qualquer resposta, não tenho nenhuma amarra política em qualquer resposta. Lula teve o seu tempo, acabou, ok, passou. Teve sua época, o PT teve sua época, acabou, minha gente. Bolsonaro teve todas as credenciais do mundo para fazer uma grande gestão. Teve todas as credenciais do mundo para ser um grande gestor. Tem os seus problemas? Tem. Eu, às vezes, penso que ele tem algum problema de ordem mental, acho que, às vezes, ele desequilibra um pouco, né? É o jeito tosco dele ser, mas, veja, tem feito coisas. É porque a mídia não está divulgando. Mas tem feito coisas. Se você for buscar, se você for a fundo ver como é que está a gestão na realização, tem feito coisa sim. Mas aí é o que eu digo, a gente tem que fazer meia-culpa. Não se divulga nada. Infelizmente, a mídia hoje, seja ela impressa, falada, escrita, sempre tem uma vírgula. O governo federal vai entregar a transposição do São Francisco, mas está acontecendo isso. Obra está acontecendo tal, mas está acontecendo, sempre tem uma vírgula. Eu vou te falar um negócio. Eu já sou jornalista há 30 anos. Eu tenho 49 anos de idade. Eu nunca vi, em toda a minha vida de jornalista, de rádio, de TV, de jornal, de televisão, eu nunca vi um gestor público ser mais trucidado do que o presidente Bolsonaro. Eu estou aqui separando as coisas, certo? Eu nunca vi. Não tem um dia sequer que esse cara não leve uma pancada da mídia. Não tem um dia sequer que esse cara não leve uma pancada do jornal. Um dia sequer. Veja, é o que eu enxergo. Certamente vocês devem enxergar isso também. Agora, volto para a pobreza de quadros, porque não dá para aceitar um país desse tamanho você não ter outros nomes, não é? Lideranças para discutir, e a gente vai terminar polarizando os dois, e vai ter um fato novo, e o que é que vai acontecer? Mas a minha visão é essa, certo? É uma visão crua, talvez até não aceita por muita gente, porque tem aquela coisa também. Jornalista é de esquerda. Pô, e jornalista só é jornalista se for de esquerda? E eu não posso ser de direita, não, é? E eu não posso ter um conceito diferente, não, é? Então, eu acho que está tendo muita confusão quando não deveria ter. Não sei se lhe respondi, meu nobre amigo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar pela excelente palestra e uma visão importante de uma pessoa que está no centro do jornalismo e tem acesso a muita informação. E queria pedir uma salvação de palmas, não só pelo palestrante, porque hoje também é o dia do jornalista. Acertou, viu, Marcelo? Eu tinha até esquecido. E, na verdade, eu acho muito importante que a gente vê isso acontecer, que a gente, como o Aldo falou, a gente está vivendo um mundo digital. É o mundo do WhatsApp, é o mundo do blog, do Twitter. E uma coisa fundamental que eu acho que ele falou, eu não vou nem fazer pergunta, mas eu queria enfatizar isso. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente divulga. Então, isso que ele falou, cheque, você não precisa checar no G1, se você não está conformado com a Globo. Mas tem N informações, mas não pegue aquela informação que um amigo seu passou, e já aconteceu comigo. E depois me disseram, isso é fake. Eu tive a coragem de ir aonde eu publiquei e disse, foi identificado que é fake e a mensagem correta é essa. Se acontecer de passar, também passe a retratação. Isso é importante. Isso, eu acho que cada vez mais vai ser importante, principalmente nessa sociedade que a gente vive. Nossos filhos, nossos netos já nascem com o celular na mão, brincando e aprendendo. Nós não, nós estamos aprendendo e estamos aprendendo a conviver com isso. E o fundamental, não acredite naquilo que chega de primeira, porque você vai se arriscar a dizer, é mentira. E você vai ficar como? E pelo menos ter a responsabilidade de se retratar. Muito obrigado, Aldo. Obrigado, Marcelo.
Desculpa, cara, só fazer um comentário em cima de Marcelo. Essa coisa do checar notícia, informação, é como o Marcelo falou. Você tem hoje N maneiras de você se informar. Eu acho que a gente tem que, de fato, ratificar essa coisa de que não podemos reproduzir o que a gente não sabe. Aldo, antes de mais nada, parabéns pela palestra, foi excelente. Mostrou bem aí dos seus 30 anos de experiência, né? Uma coisa que você citou aí me fez lembrar um fato de quando eu era adolescente, não faz muito tempo aí, eu acho que uns 30 anos atrás, alguma coisa assim, tá? Eu morava no interior, porque eu também sou matuto, eu sou de Timbaúba, tá certo? É a capital do Agreste, a grande cidade, tá certo? Era a capital do calçado, né? Exatamente. Então, me lembrou que na minha época de adolescente, meu pai teve que ir para Manaus, porque ele tinha uma fábrica de calçado, e ele foi fazer umas cobranças, foi vender alguma coisa desse tipo, e a gente teve que falar com ele pelo rádio, num horário marcado, não é? Hoje, como você salientou, o repórter está lá no meio da Ucrânia, na guerra, e falando no mesmo tempo, e a gente aqui escutando o cara melhor do que se ele estivesse na esquina, eventualmente. Isso aí é excelente. A minha questão é o seguinte, hoje a gente está com essa toda avalanche de informações, informações que são fidedignas ou não, verdade ou não, mas que influenciam em tudo, não é? Influenciam principalmente na política, quando boa parte da população nossa sabe o que sabe através do que ele recebe via telefone. Tá? E aquilo ali vai decidir, possivelmente, o futuro do país e assim por diante. Uma coisa que a gente tem a preocupação aqui, e é uma característica de Rotary, deveria ser de muito mais gente, é que a gente tem aqui uma prova quádrupla, que tem alguns itens que são bastante interessantes. Ou seja, aquilo que você está dizendo ou está recebendo é verdade, é um ponto. Aquilo que você está dizendo, está fazendo ou está recebendo, traz benefício para todos os envolvidos, né? Isso aí é uma preocupação nossa. Mas aí é o seguinte, com essa avalanche toda de informação, que a gente não tem o domínio, não tem o controle em cima dessas informações, qual seria, na sua visão, o futuro desse tipo de coisa? Porque a gente está numa briga grande de informações. Informação, desinformação, contra-informação. Então, qual é o reflexo disso tudo? Nessa avalanche de... O que você diz é muito bem colocado. Antigamente, alguns anos atrás, a gente ia em busca da notícia, não é? Hoje em dia, a notícia, ela vem atrás da gente. Ela sai correndo atrás da gente. Eu tenho certeza que de todos aqui, sem querer ser saudosista, mas eu gosto às vezes, todos nós aqui, ao acordarmos pela manhã, pegávamos o jornal que estava lá no jardim, ou já estava na porta do apartamento, e chegamos a uma época aqui a gente tinha 3 jornais, né? Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, a Folha de Pernambuco, tudo impresso. A gente ia para o rádio, para ouvir o rádio, assistia um telejornal. Eu tenho certeza que hoje em dia vocês não fazem mais isso. O que vocês fazem é isso aqui. Primeira coisa que todo mundo vê aqui é o WhatsApp, logo de manhã, quando acorda. Se é que não dorme com o danado do telefone na cabeceira. Então, essa coisa da informação, ela está buscando você o tempo todo, é uma realidade. Como é que a gente vai separar o joio do trigo? Como é que a gente vai credibilizar uma informação? Como é que a gente vai acreditar, comprovar e repassar? Leitura. Não tem outro caminho, não. Uma notícia verdadeira, certamente ela vai correr todos os veículos de comunicação. Uma notícia falsa, ela pode correr 1, 2, mas ela não vai para o terceiro. Quais são os veículos sérios de comunicação? São muitos, inúmeros sites que a gente tem aí. Claro, e aí a discussão talvez se aprofunde mais, e não é o fórum, não é o momento,
Mas eu acho que falta mais coragem da imprensa brasileira dela se posicionar. Como é que é nos Estados Unidos? O The New York Times tem um editorial deles, olha, acabou. Eu sou republicano, eu sou democrata e pronto. A Fox TV, mesmo processo. Olha, eu sou republicano, eu sou democrata e pronto. A Europa também é assim. Então, não é que a imprensa ela vá tendenciar, mas ela tem que tomar partido. Você olha, só por um exemplo claro, e vou voltar nessa questão, que não é o fórum, mas vamos lá. Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, não podia muito bem assumir, disse, olha, eu sou contra o Bolsonaro. Pronto, assumiu, meu irmão, acabou. Não tem o que dizer, que eu vou continuar lendo, vou continuar sem nenhum problema. O que eu acho errado é estar se escondendo e não estar se colocando, não se postulando numa posição de editorial. Acabou. Qual é o problema de qualquer emissora de televisão, de qualquer emissora de rádio, de qualquer jornal dizer, não, a nossa linha política está mais afinada com A, B ou C. Qual é o problema? Nenhum. É aquela coisa aqui de clube de futebol. Eu fui narrador de futebol aqui da Rádio Jornal, faz tempo. Qual era o maior problema que a gente tinha e ainda tem nas emissoras de rádio, e TV, e jornal? O cronista, ele não pode dizer qual é o time que ele torce. Qual é o problema? Eu sempre fui torcedor medíocre do esporte. Sempre fui. Nunca me escondi disso. Mas eu disse medíocre, Joaquim. Torcedor medíocre. Aí o que é que acontece? Eu acho que todos nós temos que ter um posicionamento. Isso não é demérito. Eu acho que, inclusive, fortalece o processo, fortalece a discussão e deixa a coisa muito mais às claras. Então, o futuro é se aprofundar na leitura e, a partir, sim, dessa leitura, dessa credibilidade que você dá ao veículo de comunicação, você, de fato, fazer valer. Essas máximas do Rotary, elas são preciosíssimas. Preciosíssimas. Não tem a menor sombra de dúvida que isso contribui muito. Áudio, você deu uma panorâmica a nível nacional, a questão política, né, com algum retoque na parte econômica. A nível local, de Pernambuco, Recife, poderia dar um breve histórico disso? No local é o seguinte, pela primeira vez na história do Estado de Pernambuco, 3 prefeitos das 3 maiores cidades renunciam os cargos em busca de uma disputa para governo. Raquel Lira deixa a prefeitura de Caruaru no 2º mandato, reeleita com mais de 70%, com a avaliação lá em cima. Anderson deixa a prefeitura de Jaboatão, 2º mandato, reeleito, uma cidade gigante para ser candidato a governo. Miguel Coelho deixa a cidade de Petrolina, 2º mandato, reeleito com mais de 70%, 90% de aprovação em busca de um mandato. A deputada Marília Reis, no legítimo direito dela, que ela tem, como todos nós temos aqui, também abdica de um mandato de deputada federal para disputar. Então, nós temos 4 candidaturas já postuladas, já postas, já colocadas. O governo lança o ex-secretário e atual deputado federal Danilo Cabral, que vai tentar dar continuidade no projeto. São 5 postulações fortes. Nós ainda temos as outras candidaturas. Então, hoje, dia 7 de abril de 2022, seguramente a gente já tem um segundo turno. Não tem nem o que discutir. Um segundo turno é o outro processo eleitoral. Aí vem a minha opinião, a minha humilde opinião, humilde, de um eleitor que pode falar, de jornalista que comenta o tempo todo. 16 anos de mandato cansam. Cansa, gente, é um processo natural. O que a democracia sugere? Alternância de poder. O que é mais saudável? 4 anos, terminou, deixa que outro entre. Essa coisa de reeleição, é o meu perrengue com o ex-ministro e ex-deputado Mendonça Filho, que foi ele o culpado por isso, quando da época de Fernando Henrique Cardoso ainda, que foi ele o autor do projeto de reeleição. Eu acho que isso é que termina atrapalhando um pouco. É claro que o momento de reeleição
Se você está fazendo um bom governo, uma boa gestão, você tem ainda a chancela do povo. Isso é muito duvidoso, porque quem está com a máquina, de certa forma, tem mais poder. Quem está com a caneta na mão tem mais condição. Então, respondendo diretamente, é um processo eleitoral completamente diferente de todos os outros. E vamos combinar uma coisa. Você largar a prefeitura de Caruaru, cidade importantíssima, você largar a prefeitura de Petrolina, largar a prefeitura de Jaboatão, esses ex-prefeitos, eles devem ter muita pesquisa. Deve ter muita pesquisa. Ninguém ia largar uma prefeitura dessa por nada, por uma aventura. Não é? Então, vamos aguardar os desdobramentos, mas hoje eu já lhe garanto, com toda a convicção, que tem segundo turno. Não se discute isso, não se discute. A não ser que um fato novo aconteça, né? Ok? E agora, somente para encerrar, com a última pergunta, que você falou do... Doutor Silvio. Eu não sei se eu estou sendo claro, viu, pessoal? Veja bem. Primeiramente, eu sou realmente um ouvinte da CBN. Muito obrigado, doutor Silvio. Então eu sei que eu tenho audiência qualificada, né? Obrigado. Ouço todos os dias, ligado realmente na CBN. Sou realmente um ouvinte, autor também da Globo News. Então, quero realmente parabenizar. Felizmente, eu cheguei já no final da sua palestra, mas eu já o conheço, o conhecia muito. Graças à tecnologia, depois o senhor recupera ali a gravação e assiste. Ótimo. Mas, realmente, eu descobri agora, inclusive, que você tem uma qualidade a mais, que é rubro-negro. Isso realmente já é... Obrigado. Você realmente... Isso é sangue azul, né? Sangue azul. Aparece esse pessoal aqui do Náutico e tal, mas a gente se desculpa. Viu? Mas a gente respeita. A gente respeita e tal. Mas veja bem, então eu tenho apenas um pequeno questionamento. Eu tenho impressão, sabe, Aldo, que um jornal, uma rádio, não deveria assumir uma posição. Eu sou dessa. É um pouco diferente nos Estados Unidos, onde é democrata ou republicano ou democrata. Mas aqui no Brasil, eu acho que os jornais têm que ser, de certa modo, independentes. Não podem ter uma versão só. Então, eu acho que essa é uma opinião. Não poderia. A CBN não pode dizer, eu sou bolsonarista, eu sou lulista. Não pode. Claro. A meu ver, essa teria que ser com certa independência. Mas, meus parabéns, e foi um prazer muito grande de conhecer pessoalmente. Muito obrigado. Muito grato, Silvio. Só para arrematar essa questão da doutrina partidária, de fato, você tem algumas diferenças, claro. A gente sabe que nos Estados Unidos a gente tem o quê? Mais de, 97 ou 110 partidos, mas prevalece ou republicano ou democrata. Agora, se a gente for avaliar assim sério, a gente está vivendo um bipartidarismo aqui também. Nos últimos 30 anos foi que a gente teve PSDB, PT. Né? Agora que quebrou os 6 meses do Temer lá, mas você teve, e agora esse período do Bolsonaro, a gente teve esse confronto, a gente não teve uma pulverização. Mas, e quando eu digo, viu, Silvio, dessa coisa não é tomar partido. Eu acho que você tem de ser honesto naquilo que você faz. De repente, um jornal pode ter o editorial dele e ele não está tomando partido, ele está apenas se posicionando. Agora, a informação ela deve ser levada com a maior fidelidade possível. O que eu questiono, sabe, Silvio? Pelo amor de Deus, eu não estou sendo partidário aqui, A, B, não. O que eu questiono é o seguinte, veja, o presidente Bolsonaro tem os seus defeitos? Tem. Mas não é possível que esse homem não tenha uma qualidade. Não é possível que ele não tenha uma qualidade. Não é possível. Não é possível que... E pode não ter. Não é possível que nesses 3 anos e pouco de governo, não tenha feito uma obra, não tenha feito nada que mereça a atenção da imprensa. Tem os seus erros? Tem. Então você aponta o erro, mas aponte o acerto também. O que eu não posso é carregar na tinta a minha doutrina partidária. Porque eu sou torcedor do esporte. Eu vou dizer hoje que o esporte fez uma partida fabulosa ontem? Não. Vou dizer que o esporte não está passando por um processo difícil? Mas claro que está passando. Então, eu acho que tem que haver esse equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio, né? Nada de excesso. Mas sábia a sua colocação. E agora, para terminar, só pergunta no caso minha, você deu 2 características, né? Quanto ao cenário nacional, deu 2 características de as características
dos dois candidatos estão polarizando, né? Mas pelo quadro hoje, né? Como é que você enxerga esse quadro político hoje do Brasil, né? Você falou, né, dos dois candidatos, mas assim, Você o tem quadro. mais nomes? A Hã? terceira via. Terceira Não, a via. terceira via a gente sabe que não Está afundada, né? afundou já. Veja. Né? Mas assim, hoje, como é que está Lula andou dando umas declarações aí, estapafúrdia, que ele não deu em 2002, quando se elegeu. Olha, Bolsonaro sempre fala besteira, já é natural. Pois é, a gente cai pro comum. Aí a gente fica... Exato. a gente cai para o comum. Nós temos alguns nomes. Hoje, por exemplo, eu estava conversando com o Felipe Dávila, que é o candidato do Novo. Um cara inteligente, fala bem, conhece de tudo. Semana passada, semana retrasada, eu fiz uma entrevista muito boa com o Ciro Gomes. O Ciro, conversei com ele uns 40 minutos. Veja, eu não sei se ele engana, eu não sei se ele chuta, eu não sei se ele... Mas eu enxerguei nele um cara muito capacitado, conhecedor de tudo, tal. Agora, não sei, né, até que ponto ele é esse conhecedor. O Sérgio Moro, para mim, é um fiasco, do ponto de vista de proposta, do ponto de vista de fala, do ponto de vista... Não estou levando em consideração a questão de juiz, a questão de ministro, não. E você, de fato, vê poucos nomes surgindo. Por que está acontecendo? As pessoas de bem, as pessoas capacitadas, as pessoas com uma visão de nação, notem que elas estão se afastando da política. Elas não estão querendo se envolver. Infelizmente, essa é uma realidade. Nós temos novos nomes, não estou conseguindo enxergar, não estou buscando, não sei onde é que esses nomes estão chegando. Quem tem capacidade não está querendo, talvez, entrar no processo político, que é doloroso, lamentavelmente. Ontem a gente teve reunião do MDB, teve reunião do Cidadania, PSDB e do União Brasil. Os 4 partidos anunciaram que dia 18 de maio vão dizer quem é o nome dessa terceira via. Aí eu me pergunto, quem vai ser? Vão escolher de onde? Do que já está? Desses nomes? E essa reunião foi para quê? Para ter um fundão maior partidário, mais dinheiro? Você fica sempre fazendo esses questionamentos. Infelizmente, hoje, eu não estou enxergando, não vejo, no momento, uma pessoa que possa, de fato, sacramentar a terceira via. Só que, acho que foi alguém que falou aqui, terceira via hoje é natimorta. Ela já não tem... As pesquisas estão aí. Se é também... Pesquisa é o recorte daquele momento, né? De repente, até a metodologia das pesquisas hoje ela vem sendo muito questionada, né? Porque diz uma coisa e aponta outra. Porque também o mundo mudou. Né? A pessoa hoje recebe uma informação, em 10 minutos ela já tem outra informação. De repente, aquilo que ela disse não vale mais. Mas está ruim. Mas vamos ser otimistas, vai melhorar. Comunicação e propostas. Eu passo a palavra primeiro para o nosso presidente, que tem uma comunicação. Como eu havia dito, no presidente, recebemos alguns ingressos à Paixão de Cristo. O secretário lá da pousada e do teatro, Robinho Pacheco, pela amizade que tem com o nosso Joaquim Branco, nos mandou. E aí eu gostaria de saber, antes de tentar sortear aqui, quem aqui quer ir? Quem aqui tem a certeza que vai? Você vai? Pronto. Você vai? Se você está dizendo que vai, eu vou lhe dar os 2 ingressos. Eu gostaria de saber exatamente isso. Dos presentes que estão aqui, quem realmente vai? Vai, Luciano? Pronto. Vamos lá. Então, Luciano. Vai, Saulo. Vai não? Algum outro aqui? Neide. Pro abrigo. Pronto. Não, só se for. Pode ser, se você liga para ela, se ela for, com certeza já leva.
Seriam quantos? Seriam quantos? Os 4. 3 para abrigo. Exato. Tem 4? Não tem 4 aí? Tem 3. 4. 4. Exato. Aproveitando, Berenguer, aproveitando, recebemos aqui a doação, não é, do nosso fotógrafo e amigo aqui, Marcos, do nosso companheirismo lá em Fazenda Nova, para ser colocado lá na Secretaria do Rotary, lá no abrigo. Vamos lá. Aproveitando ainda também, gostaria de entregar aqui ao nosso palestrante Aldo Vilela, Carlos Vale, ele não pôde vir porque está viajando, e pediu para lhe entregar exatamente o PIN aí do Maio Amarelo. Foi, Saulo? Presidente, vai saudar os... Perfeito. Ok. Perfeito. Mais alguém para comunicação de propostas? Não. Não. Eu gostaria de parabenizar o nosso palestrante, né, Aldo Vilela. E eu lembro muito de uma frase que eu acho o máximo, que é de Gêneto Moraes Neto, jornalista pernambucano, que ele dizia que o jornalista tinha que ver a banda passar e não fazer parte da banda. Eu acho fantástico. Que seria, eu acho que o jornalismo mais perfeito, né? Aquele jornalismo puramente descritivo mesmo, dos fatos, sem tomar lados, né? Mas eu acho que concordo com o Aldo quando ele fala que as emissoras aqui no Brasil, os meios de comunicações, deviam assumir que estão tomando lado. Porque uma coisa é você posar de imparcial, como a gente compra o jornalismo como se fosse imparcial, e aquela agência fazer um proselitismo para lado A ou B, né? Quando ela devia ser sincera nesse aspecto. Se quiser fazer, tudo bem, faz feito nos Estados Unidos, que eles assumem lá, né? O que é, o que não é. A Jovem Pan News. A Jovem Pan mesmo, ela abre completamente a linha dela, né? Ela tem a linha de direita, está entendendo? Bom, encerrando comunicações e propostas, passo para sociais da semana com Joaquim Branco. Tá com um papelzinho aí, Joaquim? Que dessa vez não veio para cá, não. Ah, tá. Espera aí aqui. Então, vou fazer aqui já. Opa. Bom, pelo andar já que já se estendeu nossa reunião, não é? Essa parte eu vou passar. O protocolo agradece a presença dos companheiros visitantes e passa a palavra ao presidente para encerramento. Gostaria, primeiramente, de fazer a entrega aqui ao nosso palestrante Aldo Vilela, do certificado da palestra. E entregar 2 revistas do Brasil Rotário. O Rotary hoje está presente em 208 países, conta com mais de 1.200.000, ou melhor, desculpe, com mais de 1.200.000, realmente, 1.200.000 associados. Desses 1.200.000, 50.000 só no Brasil. Então, é uma instituição muito forte, internacionalmente falando. Gostaria de agradecer aos participantes aqui presentes, aos participantes que estão nos assistindo pela plataforma do Zoom, principalmente aí, podemos citar, tem gente aí no Canadá, como é o caso de Rivaldo, temos um convidado aí do Paraguai, o Julião Ortiz, temos também aí uma convidada de Minas Gerais, Aldair Franco. Aldair, sempre que é convidada, ela assiste às nossas reuniões. Temos Suzana também, quando não pode estar aqui, está sempre na plataforma.
Marcos Esteves, que hoje resolveu acessar finalmente, mas está intimado a vir à próxima reunião, dentre outros. Alfredo também. E o nosso diretor Bira, né? E o nosso diretor Zé Ubiraci, né, que nos prestigia sempre. Não pôde estar presente hoje porque teve que ir levar a sua senhora ao médico. Horácio Mendonça também presente. E agradeço a todos. Tivemos uma presença no Zoom hoje de 22 participantes na plataforma do Zoom. E temos mais participantes também pelo YouTube. Bom, caso algum participante ainda que está aí na plataforma do Zoom se interesse pelo ingresso da Paixão de Cristo, pode entrar em contato conosco aqui, que nós iremos, com certeza, fazer a entrega. Gostaria mais uma vez de agradecer ao nosso palestrante, agradecer a todos os presentes e pedir que todos de pé saudemos o Pavilhão Nacional. Só um adendozinho. Na próxima quinta-feira, nós vamos ter a Semana Santa. Então, não teremos reunião. E na outra quinta-feira, é Tiradentes. Também não teremos reunião. Então, só vamos ter reunião agora, só vamos ter reunião 28 de abril.